E amanhã os argentinos vão às urnas para escolher quais candidatos vão disputar as eleições presidenciais neste ano. E para entender o cenário desse pleito, vamos conversar agora com Paulo Velasco, professor de Política Internacional. Boa noite, professor. Quais são os candidatos hoje que tem hoje no pleito na Argentina? Bom, temos 4 nomes que vêm aparecendo com mais força, né? E certamente o próximo presidente argentino, né, que vai assumir no dia 10 de dezembro, vai sair de um desses 4 nomes, né? Temos o representante, né, do atual governo, o Sergio Massa, um nome importante dentro do que a gente chama de peronismo, comumente na Argentina, quer dizer, ele está vinculado ao Partido Peronista, embora não seja exatamente da linha peronista do atual presidente, né, e muito menos da vice-presidente Cristina Kirchner, né? O Sergio Massa é um peronista mais à direita, podemos dizer, ele concorre, né, pelo oficialismo. Temos 2 candidatos, né, ligados ao PRO, né, por isso as primárias são importantes, né, no dia de amanhã, porque elas definem justamente quem será efetivamente o candidato, sobretudo em partidos que têm mais de um nome viável, né? O partido do PRO, lembrem, né, um partido fundado pelo ex-presidente Maurício Macri, né, tem 2 nomes, um é a de Patrícia Bullrich, né, que é a ex-ministra da Defesa do próprio Macri, né, que tem uma agenda, né, muito focada, né, em questões relativas à segurança no país, né, tem algumas propostas, né, bastante liberais, né, no âmbito da economia para tentar contornar a crise do país, né, é a candidata preferida do ex-presidente Maurício Macri, né, e temos também o Horácio Larreta, né, que é o prefeito de Buenos Aires, né, o governador da cidade autônoma de Buenos Aires, né, que também concorre pelo PRO. E além desses 3, né, temos um candidato de uma orientação política nova, podemos dizer, né, uma orientação mais à direita, não a direita tradicional, né, que é a direita liberal do Macri, né, mas uma direita mais, podemos dizer, conservadora, uma direita que alguns caracterizam, né, como sendo uma extrema-direita, uma ultradireita, né, é comum, inclusive, né, dentro da Argentina, se fazerem comparações, né, entre esse candidato chamado Javier Milei, né, e o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, tá? E ele vem com uma agenda também, né, diferente dos outros candidatos, né, muito atento a algumas questões relativas a costumes, por exemplo, e é um candidato que não tem a sustentação partidária, né, dos outros, né, ele vem numa postura mais independente, né, e vale lembrar, né, ele foi muito bem votado nas eleições legislativas, né, realizadas, né, na Argentina há alguns anos, né, o nome dele despontou naquele momento, até então era uma figura menos conhecida, tá? E ele vem aí, né, disputando o páreo, né, de maneira firme. Professor, quem nos acompanha nessa conversa é o Diogo Schelp, um especialista em assuntos internacionais, que tem uma pergunta para você. Obrigado pelos elogios, Bruno. Professor, eu queria saber sobre as chances de Massa, não é? Porque na atuação como ministro da Economia, a gente não pode considerar assim muito bem sucedida. A gente vê a Argentina aí com uma inflação alta, juros altos, uma situação econômica bastante complicada, até que levou até o fato de o presidente atual não buscar a reeleição. Qual é a real chance, né? E por que Massa ainda assim está aí despontando como, digamos, o candidato oficialista? Havia uma dúvida sobre qual seria o candidato, né? Até pouco tempo atrás, né? Até o primeiro trimestre, havia dúvida se seria ele ou seria o Daniel Scioli, né? Que inclusive atualmente é o embaixador argentino em Brasília, mas acabou se optando pelo Massa, né? Ele parece ser um nome mais viável para o oficialismo, justamente, né, por ter uma orientação mais ligada ao mercado, né? Ou seja, o Massa é um menemista, podemos dizer, né? Que é aquela ala mais liberal do ponto de vista econômico dentro do Partido Peronista, né? Numa referência, né, ao velho presidente Carlos Menem, falecido há alguns anos, né? Mas a chance dele no pleito é muito pequena, né? Para não dizer quase nula. Os argentinos tendem a votar muito naturalmente em qualquer, né, ator da oposição, né, mas não eleger alguém vinculado ao governo Fernandes, né, não vinculado ao oficialismo, né? O governo Fernandes foi um governo, de fato, muito confuso, muito traumático, não conseguiu, de fato, nenhum resultado positivo, né, do ponto de vista econômico, né, uma crise econômica que, claro, não foi criada pelo governo do Fernandes, né, foi herdada, na verdade, lá de trás, né, podemos dizer que essa crise na Argentina é uma crise que vem do início dos anos 2000, sem nenhum exagero,
agravada no segundo mandato da Cristina Fernández de Kirchner. O Maurício Macri, né, não conseguiu também, né, debelar a crise, não conseguiu atenuar os impactos nocivos, né? A inflação é apenas um deles, né, mas é uma economia que vem crescendo muito pouco, praticamente nada, né? Claro, se viu num quadro ainda pior, né, por conta da pandemia. A Argentina vive uma crise cambial, né, crônica, né, com o dólar batendo recorde na sua cotação, né, inclusive vários câmbios paralelos, né, no país, né, sendo praticados hoje em dia. Então, o governo Fernandes é um governo que não tem nenhuma chance, podemos dizer, né, de eleger o seu candidato, né? Então, nesse sentido, né, o Massa ele entra amanhã nas PASSO, claro, será confirmado, né, como, evidentemente, né, o candidato, né, do governo, mas lá para as eleições do dia 22 de outubro tem chances muito, muito remotas, né, podemos falar até que quase nulas. Professor, deixa eu trazer essa discussão para o Brasil, né? De todos esses candidatos que você nos apresentou já na primeira resposta, qual deles ou quais mais impactam aqui o Brasil? Eu acho que, exceção feita ao Javier Milei, né, qualquer outro nome que venha a ser eleito, né, tende a manter um bom relacionamento com o Brasil. A expectativa que se tem, né, mesmo, né, que venha a ser eleito, por exemplo, né, algum nome ligado ao ex-presidente Maurício Macri, né, a Patrícia Bullrich, por exemplo, Horácio Larreta, né, a ideia que se tem, eles têm declarado isso de maneira muito contundente, é que reconhece a importância do Brasil, né, reconhece a centralidade da aliança estratégica com o Brasil, né, e é uma aliança estratégica formal, né, não é apenas retórica, né, foi formalizada em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eles estão absolutamente dispostos a dialogar positivamente com o presidente Lula da Silva, né? E, evidentemente, caso Massa, né, consiga, né, surpreender a todos se eleger presidente, né, da mesma forma, né, a relação entre o Lula e o atual presidente da Argentina, a gente sabe, é uma relação muito, mas muito próxima, né? O Javier Milei é uma incógnita um pouco maior, né? Ele não tem posições muito claras, muito nítidas em temas de política externa, não faz declarações muito claras, né, também acerca, né, do que ele buscaria no relacionamento com o Brasil. É uma figura um pouco mais obscura, ligado a grupos dentro da Argentina que tem um desprezo enorme pelo PT, que tem um desprezo enorme pelo presidente Lula, né? Então, no caso dele, Javier Milei ser eleito, né, e isso também parece hoje algo um pouco improvável, né, isso poderia trazer algum tipo de impacto mais negativo para a relação do Brasil com a Argentina, um pouco na lógica inversa do que vimos em 2019, né? A eleição do Alberto Fernandes naquele momento, né, deteriorou as relações com o Brasil, né? Então, 4 anos depois poderíamos ter algo semelhante, mas numa lógica invertida, né? Agora quem está no governo no Brasil é a esquerda, né, não a direita, como a época era com Bolsonaro. Quem pôde ser eleito, né, é um candidato eventualmente até, né, de uma direita mais radical, né, para usar algum termo, e isso poderia deteriorar um pouquinho a relação efetivamente com o Brasil, né? Qualquer um dos outros três, imagino que vai continuar sendo uma relação muito convergente, pautada pelo entendimento, pelo diálogo, pela coordenação de esforços e pela aposta muito clara na integração regional. Professor, pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, a gente lembra, né, quando Maurício Macri foi eleito na Argentina em 2015, que foi considerado um marco na interrupção daquela onda vermelha na América Latina de governos de esquerda. Na ocasião eu estava na Venezuela, por exemplo, acompanhando as eleições legislativas naquele país, e lembro que a notícia da vitória de Macri chegou para a oposição venezuelana como um alento, como bons ventos vindos do sul, né? Buenos Aires vindos do sul, mostrando que uma mudança poderia ocorrer. Mas o governo Macri também trouxe muita decepção para os argentinos, né? Não conseguiu resolver aqueles problemas que ele havia herdado, como você bem disse, dos governos anteriores. Dito isso, qual seria a chance, né, de Patrícia Bullrich, em primeiro lugar, de conseguir, enfim, convencer os argentinos de que algo melhor pode ser feito, apesar dela ser associada a Macri, e segundo, o que ela realmente poderia fazer para fazer essa solução? Pois é, essa segunda pergunta é quase que a pergunta do milhão, né? Acho que nenhum de nós gostaria de estar na pele, né, de qualquer dos candidatos à presidência na Argentina, porque é muito difícil saber o que pode ser feito para contornar a crise, né? O que podemos dizer, de alguma maneira, né, é que a chance maior, né, nítida, né, pelo menos conforme as pesquisas, Diogo, para a Patrícia, ou eventualmente, inclusive, Horácio Larreta,
né, os representantes aí, né, da oposição, né, mais firme dentro da Argentina, né, é porque o governo do Alberto Fernandes foi absolutamente traumático, né, um país que já tem uma certa crise de representatividade, né, já tem uma crise de legitimidade, né, na classe política, né, os argentinos cada vez mais se sentem mal representados, né, pelos políticos, né, que ascendem ao poder, né, então isso tem levado muitas vezes, né, ou a procurarem alguém de fora do espectro, e aí o Milei poderia ser esse nome, né, ou alternarem o apoio, né, indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né, sem nenhum constrangimento, né. Isso não é um fenômeno só da Argentina, temos visto isso muito na América Latina, por conta dessa tal crise de representatividade, né. Então os argentinos, claro, né, eles não estão muito preocupados com o que foi o governo Macri, eles estão muito preocupados com o que está sendo agora a Argentina, um horror, né, a situação piorou muito, inclusive em relação ao que era o governo Maurício Macri, né, e entendem que é preciso mudar a orientação, né, política no país e, consequentemente, mudar as estratégias econômicas na Argentina, né, e por isso aposta, né, muito provavelmente pela Patrícia Bullrich ou, eventualmente, pelo Horácio Larreta, saberemos isso melhor depois das PASO, depois das primárias, né. Então é tentar trocar, tentar mudar, está tudo mal, está tudo ruim, né, vamos, né, para um candidato do outro grupo da oposição, né, e é muito fácil a oposição na Argentina nesse momento, né, então a Patrícia tem colhido dividendos, né, permanentes ao longo dos últimos meses, né, diante do horror que tem sido o governo do Alberto Fernandes, né, um governo, né, onde houve uma ruptura explícita, né, entre o presidente e a sua vice, né, a Cristina Fernandes, e a Patrícia tem sabido, né, ela tem uma trajetória política importante, né, foi ministra do próprio Macri, né, enfim, uma figura, né, que tem maturidade do ponto de vista político, tem sabido aproveitar e colher os dividendos dessa crise no país, e por isso que ela acaba despontando, né, como um nome forte, né. Mas o que ela pode fazer para debelar a crise, né, como eu brinquei aqui, né, é uma absoluta incógnita, né. A Argentina já tentou um pouco de tudo, né, e nada resolve, né, porque é um país onde não existe a menor confiança, né, nos indicadores macroeconômicos, o mercado não confia na Argentina, tem sido um fracasso após o outro, o que acaba levando, claro, a esse surto inflacionário, a essa crise cambial, né? Então é difícil que ela possa adotar uma estratégia, pelo menos, né, de maneira rápida, que consiga resgatar a credibilidade do país, né, a credibilidade dos investidores, por exemplo, do mercado, né, uma crença mais firme, até mesmo na política, né, macroeconômica que possa vir a ser adotada pelo próximo governo, né. O sentimento geral é de absoluto ceticismo, né, com relação ao que pode ser feito pelo próximo presidente argentino. Bem, nós conversamos com o professor de Assuntos Internacionais, o Paulo Velasco. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. Um prazer, Bruno, Diogo, até a próxima.